Bom dia, oitavo ano. Vamos estudar filosofia? Peguem um livro de vocês aí de filosofia, vamos dar uma estudadinha no livro de vocês, olha só. Nós vamos para a página 40 e 41, tá? Peguem um livro, vamos lá? Página 40 e 41, vamos ver qual é o assunto, né, dessa aula, tá bom? Página 40 e 41, olha só. E aí, nós vamos ver a questão das atividades também dessa página aqui, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá, vamos lá. A página 40 tá trazendo um texto aqui para vocês de reflexão. Esse texto aqui tá falando sobre o trabalho infanto-juvenil, ok? Vocês estão aí já acompanhando? Trabalho infanto-juvenil. E tem uma organização que a gente fala OIT. Essa organização é a Organização Internacional do Trabalho. Essa organização já fez uma pesquisa e eles estimam que hoje existe no mundo 250 milhões de crianças, né, trabalhadoras, com a idade entre 5 e 14 anos, a informação que o texto está trazendo aqui, né? Das quais 120 milhões trabalham em período integral, né? Jornada inteira de trabalho, o que significa ao menos 8 horas diárias de trabalho ou mais, tá? E desse total, 80 milhões trabalham em atividades de grande risco, o que é proibido, né? Mas ainda assim, ainda trabalham em alguns casos, né? E aqui fala, os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, que é a UNICEF, tá? E que indica que milhões de crianças estão fora da escola, demonstrando aí uma relação entre trabalho infantil, né, e abandono escolar. A gente imagina que, nossa, tantos milhões de crianças trabalhando, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, aliás, nos países desenvolvidos, né, essa é a realidade. Então as crianças trabalham para ajudar os pais em casa, né, trabalham nas lavouras, tudo para ajudar os pais. A gente vê muitas crianças também, às vezes, no sinaleiro, vendendo as coisas. Acontece muito em cidades grandes. E as crianças que trabalham fazendo serviços pequenos, tudo para poder ajudar a família, né? Que geralmente isso acontece com as famílias carentes, né? Então, por isso, esse número tão exorbitante de trabalho infantil, que não é aquilo ideal, né? Porque muitas delas nem vão para a escola por causa dessa questão de estar trabalhando, ajudando o pai e mãe na questão financeira, tá bom? E olha só, aqui tá falando também de uma outra coisa muito importante aqui no livro de vocês, fala assim, os fatores que levam à incorporação do trabalho infantil no mercado de trabalho, né? Quais seriam esses fatores, né? Por que tanta criança no trabalho infantil? Por que tanta criança, né, trabalhando assim tão novinha, né? Então aqui, primeiro, a pobreza, né? Existe muita pobreza no Brasil, muita pobreza nos países da África também, né? Alguns outros lugares. Então a pobreza que obriga o quê? As famílias a adotarem formas de comportamento que incluem mão de obra dos filhos menores de idade. Os filhos vão sair para ajudar a família, o que vai fazer, né? Então, fica difícil, né, nessa questão. A família precisa se sustentar, e aí as crianças pequenas vão com os pais para ajudarem, né? E às vezes vão até pedir dinheiro, vão fazer algum servicinho pequeno. Tá bom? Infelizmente é isso. Aqui também diz no livro que destacam-se ainda os valores simbólicos das famílias que preferem o trabalho e a educação para os seus filhos. Por que que muitas famílias carentes colocam os filhos para ajudar na questão financeira em casa, mas não estão enviando eles para a escola? Porque essas crianças, eu imagino que essas crianças devem ficar muito cansadas, né? E às vezes o pai e a mãe precisam dessa criança o dia inteiro fazendo alguma coisa, né, de trabalho, ajudando na lavoura, e aí eles acabam que eles preferem que as crianças fiquem com eles fazendo essas coisas do que mandar as crianças para a escola. Infelizmente, isso é uma coisa do cotidiano que vem acontecendo, né? Aqui na página 41 de vocês,
tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E o trabalho infanto-juvenil. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é conhecido como ECA, tá? Que tratou do trabalho, né? Essas crianças. Que fala que nos artigos 60 e 69 do direito à profissionalização e à proteção de trabalho, incorporando as proibições da Carta Magna, proíbe o trabalho antes dos 14 anos. Então, por essa lei do ECA, aqui no nosso país, antes dos 14 anos é proibido qualquer tipo de trabalho para essas crianças. A partir de 14 anos, já é possível trabalhar aqui no nosso país, né, como menor aprendiz. Isso é permitido por lei. Abaixo disso é proibido, ok? Aqui está dizendo também uma coisa interessante, o ECA veta o exercício do trabalho nas seguintes condições. Mesmo que é permitido trabalhar com os 14 anos, existem condições, não é assim trabalhar em qualquer coisa. Olha só, é proibido o trabalho noturno, tá? Mesmo a partir dos 14 anos, tá? Porque maior de 14 anos é considerado aprendiz, mas eles não podem trabalhar em trabalho noturno, realizado entre as 10 horas da noite e até as 5 horas da manhã no dia seguinte. Não podem trabalhar esse período, tá? Serviço que seja perigoso, né? Serviço assim que pode acontecer algum acidente. Também esses menores aprendizes não podem trabalhar. Lugar insalubre ou penoso, sabe? Um lugar muito difícil, um lugar às vezes sujo, às vezes um lugar que não tem boas condições, né? Realizados em locais prejudiciais à sua formação, né? Ao desenvolvimento físico, psíquico e moral, né? É liberado trabalhar a partir dos 14 anos, mas não pode trabalhar em qualquer lugar não, tá? Bem como trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o menor aprendiz, ele só pode trabalhar algumas horas só por dia, porque eles precisam estar na escola, tá? Para ser menor aprendiz, para pegar algum trabalho como menor aprendiz, é obrigatório estar na escola um outro período, ok? O ECA veio para defender a integridade de crianças e adolescentes e deixa claro que é um conjunto de circunstâncias especialmente difíceis e a que parte dessa população está sujeita, né? Aí fala do trabalho infantil, proibido por leis, que acaba discriminando, violentando e oprimindo a população infanto-juvenil das camadas populares, né? Então o ECA veio para defender essa questão desse trabalho infantil, né? Que não deixa de ser uma opressão e tal. Então existe esse ECA aí. Quando o ECA foi criado, alguns anos atrás, a gente sabe que existe o trabalho dos feirantes, né? Os feirantes fazem feiras aqui em Campo Grande em dias diferentes, né? Existia a feira central e tinha muitas crianças ali trabalhando, ajudando os pais. Até eu concordo, né? Eles estão na escola e aí quando os pais vão para a feira, eu sempre via as crianças ajudando os pais, né? Nos feirantes. Mas tudo isso foi proibido. Infelizmente, isso jogou as crianças na frente dos computadores, né, nas frentes dos videogames, acabou criando, de uma certa maneira, um tipo de afastamento, né, de qualidade de vida, de entrosamento entre pais e filhos, porque eu acho de grande relevância os pais que levavam essas crianças lá para a feira, né, porque a feira geralmente não é o dia inteiro, geralmente a feira acontece, que eu me lembro, acontecia só um período, né, e essas crianças estavam lá para ajudar e não ser exploradas, né? Lógico, tudo teria que ter uma fiscalização, mas infelizmente nem essas crianças puderam mais voltar para ficar com seus pais. Eu acho o ECA até muito positivo em algumas coisas, mas em outras coisas eu achei bastante negativo, né? É importante a criança ver o pai trabalhando, é importante ela participar do trabalho dos pais, isso que não seja um trabalho pesado, não seja um trabalho insalubre, né? Nem um trabalho que impeça ela de estar na escola e de ter o seu momento, né, de criança, certo? Aqui no livro de vocês, na página 41, tem uma atividade. O que fazer para combater o trabalho infantil e promover condições adequadas de vida aos brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza? Olha, gente, a gente vive num país capitalista, né? Como fazer isso? Como combater o trabalho infantil? Você vai combater o trabalho infantil da maioria dessas famílias pobres? Né? Tem um monte de criança que trabalha no lixão. O que você vai fazer? É proibir o trabalho infantil? Então por que o governo não toma uma providência? Né? Por que o governo registra todas essas crianças e, sabe, põe um horário para eles irem para a escola, né? E dá uma renda
para essa família, para não ter que colocar as crianças. Só que isso teria que ser muito bem fiscalizado, né? Para não virar bagunça, né? A gente tem várias ideias de como poderia, porque a pobreza, a pobreza não vai acabar. Nós vivemos num país subdesenvolvido, a pobreza sempre vai existir, né? Infelizmente. A segunda questão, como você analisa a prática do trabalho adolescente? Eu acho que o trabalho adolescente, né, não sei o que vocês vão responder, é extremamente importância para não deixar o adolescente só dentro de casa, nessas mídias, em frente ao videogame, em frente à televisão e nos WhatsApp da vida, né, que não acrescentem nada. Porque se a gente for pensar se os adolescentes estão pesquisando coisas de cultura, coisas de conhecimento, com certeza não estão, né? Então, eu acho assim que é importantíssima a prática do trabalho do adolescente, vai ajudar ele a ter responsabilidade desde cedo, vai ajudar ele a ter um comportamento um pouco melhor, dar importância ao dinheiro, à renda, né? Vai valorizar todas essas questões. Eu acho que todos os adolescentes tinham que ter portas abertas no mercado de trabalho. Isso seria uma coisa muito importante, né? Lógico, um trabalho assim de poucas horas, né? Para ele ter o tempo dele para estudar, ele ter o seu descanso. 3. É possível lutar por melhores condições de trabalho e melhoria na distribuição de renda das famílias no Brasil? De que forma isso pode ser realizado? Olha, gente, isso aqui é tão difícil, isso. Como as famílias vão ganhar melhor? Primeiro que os empresários, os comerciantes precisariam pagar muito melhor para os seus empregados, né? Eles precisavam receber bem mais, né, para poder melhorar, né? O governo tinha que registrar todas essas famílias carentes, né, e dar uma ajuda de custo todo mês, ou empregar em algum lugar, né, oferecer cursos técnicos. Nossa, tinha que ser uma coisa muito bem organizada, né, para acontecer isso, para melhorar as condições de trabalho, né. Mas tudo é possível. E na página 42 tem uma continuação das perguntas, é a pergunta número 4, né. De que forma as condições de trabalho podem ser transformadas a fim de melhorar a situação da vida dos brasileiros? Aí eu não sei, sabe? Porque tem tantos tipos de trabalho, tem tantos tipos de trabalhadores, de que forma as condições de trabalho podem ser transformadas a fim de melhorar a situação da vida dos brasileiros. Né? Gente que tem jornada de trabalho muito longa, talvez diminuir um pouco essas horas, né? 2 horas de almoço para todos os trabalhadores, para eles terem tempo de ir para casa, de almoçar junto com as suas famílias, né? Ter um salário melhor, bem melhor, né? A gente sabe que o salário mínimo hoje custa 1.000 e poucos reais, é o salário mínimo, né? Eu acho assim que ninguém deveria receber de hipótese alguma menos que um salário mínimo em qualquer tipo de emprego, mas tem que envolver governo, tem que envolver leis e pessoas realmente interessadas em defender essa questão aqui, ok? Então nós fomos até aqui, né? Na questão número 4 desses textos que a gente leu. Se vocês não fizeram, vocês façam aí, tá bom? Que depois a gente vai continuar esse capítulo mais lá na frente, tá? Até mais para vocês, tchau!